Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos. Esse é o canal EBD, Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira e, por bondade divina, trazemos um comentário sobre a quarta lição do terceiro trimestre de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical, da faixa etária de adultos. Louvado seja o Senhor. Temos então um assunto muito bom. Estamos discorrendo ao longo do trimestre, vendo uma abordagem muito importante, muito interessante, que chama a nossa atenção sobre a questão dos ataques, ou seja, a ação do inimigo contra a igreja e a forma com que o diabo tem atacado a igreja, que é majoritariamente de forma sutil nos nossos dias. E dentro desse contexto, nós temos essa temática da lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Estamos vendo de forma bem contundente, nesse atual trimestre, que essa forma de o diabo agir, e em todas as situações da vida cristã o diabo tem agido com essa sutileza, de uma forma que nem se percebe muitas vezes. O diabo está agindo para prejudicar a igreja, para dificultar a ação da igreja, para trazer uma série de problemas para a igreja, nesse jeito de agir dele nesses últimos dias, que é com a sutileza. Nós podemos ver já a questão da forma que o diabo está agindo em algumas áreas, e hoje é sobre essa questão da normalização do divórcio. Nós temos então essa palavra-chave divórcio da lição de hoje, é uma palavra cujo contexto tem sido motivo de muitos debates entre as pessoas, entre os cristãos, né? Se perguntam se uma pessoa divorciada pode continuar sendo membro da igreja, se questiona se todo tipo de divórcio a consequência é a mesma, se toda pessoa divorciada deve ser tratada da mesma maneira, se a pessoa divorciada pode ou não fazer parte normalmente da igreja como corpo de Cristo. Uma série de perguntas, de discussões em torno desse assunto, a gente vê de forma bastante efusiva em nossos dias. A nossa lição se propõe a mostrar, conforme a palavra de Deus, essa questão que envolve o divórcio. Nós vemos que cada dia que se passa está ficando complicado, e a temática da lição, ela traz um direcionamento para como o diabo trabalha, ou seja, a sua forma de agir sutil, para tentar normalizar o divórcio, né? Porque existe uma diferença entre uma determinadas situações que ocorrem na questão do divórcio, que são justificáveis, e que a pessoa casa não para se separar, mas acaba ocorrendo em decorrência de situações, a gente vai ver aqui. E existe pessoas que já casam com um propósito ou com um descompromisso de prosseguir no casamento. Tem pessoas que parecem casar já com o propósito de se separar. Tem pessoas que banalizam ali o seu compromisso conjugal. Então isso é que a Bíblia e a igreja combate e que não agrada a Deus, que é a normalização do divórcio. Porque quando nós olhamos para a história, nós percebemos que isso é uma situação que ocorre, que sempre ocorreu, por causa, inclusive, do próprio ser humano, dos nossos erros, nossos pecados, as atitudes do próprio ser humano levam a essas e outras situações. Agora é interessante que, quando nós olhamos para a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje,
nós vemos que Jesus traz uma abordagem sobre esse assunto, que é inclusive algo que vai dar um grande direcionamento para a abordagem da lição, que de Mateus capítulo 19, quando os fariseus, que eram religiosos da época de Jesus, né, que conheciam muito bem a lei, mas que a interpretavam ao bel prazer, né? E nós vemos que os fariseus, eles queriam sempre ali achar um jeitinho de colocar Jesus em uma situação difícil. E ali, conforme Mateus 19, o texto bíblico diz que eles se aproximaram de Jesus, né, e fizeram um questionamento a Jesus para ver qual era a reação dele, não era nem para aprender com Jesus. E ali eles perguntam, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, abandonar, deixá-la por qualquer motivo? Aí o texto bíblico diz que Jesus disse para eles, vocês não leram? Aí Jesus aqui dá 3 direcionamentos que devem nortear o pensamento cristão a respeito do casamento. Primeiro, Jesus dá um direcionamento que diz respeito à heterossexualidade. Segundo, monogamia e indissolubilidade. Jesus mostra para aqueles homens, primeiro, antes de responder, Jesus já ensina e contextualiza o direcionamento de Deus para a questão do casamento, da união, né? Que Jesus dá o direcionamento que Deus nos ensina através da sua palavra e das suas ações, do seu direcionamento, que o casamento deve ser hétero, deve ser monogâmico e indissolúvel. No versículo 4 do capítulo 19, Jesus diz, vocês não leram, ou seja, vocês não viram que as Escrituras, que a palavra de Deus mostra que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea? Ou seja, Jesus está falando aqui da heterossexualidade. Deus é o Criador. E Deus não fez mais de 2 gêneros. Ele fez masculino e feminino, fez macho e fêmea, homem e mulher, né? Ou seja, Jesus deixa muito claro, muito definido, né? Segundo, Jesus deixa muito clara a questão da monogamia, que o casamento não deve, em hipótese alguma, fugir de uma união entre 2 pessoas, sendo um homem e uma mulher, né? Ou seja, não pode ser um homem com 2 mulheres, nem um homem com mais de uma mulher, ou uma mulher com mais de um homem. Tem que ser 2 pessoas. Primeiro, macho e fêmea. Segundo, só 2. Ou seja, monogamia, uma pessoa casar-se com apenas um cônjuge. E não a prática da poligamia, que é quando alguém se junta, casa-se com mais de um cônjuge, né? E Jesus, então nós vemos a questão da monogamia, Jesus explicando no versículo 5, né? Quando ele diz, deixará o homem o pai e mãe e se unirá à sua mulher, homem com mulher. Um homem com uma mulher. O homem se unirá à sua mulher. Não é o homem se unirá às suas mulheres, ou a mulher se unirá com os seus homens, com homens. Então Jesus deixa clara a questão da monogamia. Versículo 4, heterossexualidade. Versículo 5, monogamia. E no versículo 6, Jesus deixa clara a questão do direcionamento divino para o casamento, que diz respeito à indissolubilidade. Ou seja, que o casamento deve ser indissolúvel. Quando ele diz que já não são mais 2, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Ou seja, Jesus está dando direcionamento de que Deus quer que a união entre 2 pessoas, a união conjugal, Deus quer, o direcionamento divino, a vontade de Deus é que seja para toda a vida, né? Ou seja, que o desejo de Deus é que o ser humano não separe aquilo que ele juntou. Se Deus instituiu o casamento, é para que ele, pela vontade de Deus, dure a vida toda. Vamos ver então uma série de informações e pormenores dentro desse contexto na nossa lição de hoje. Nós vemos então que, à luz da palavra de Deus, que o divórcio, ou seja, nós vemos que o divórcio é um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, né? Ou seja, é uma dissolução absoluta da aliança conjugal, anulando então os efeitos civis da união. Então, o divórcio é ali o rompimento, a separação, anulando os efeitos
da aliança conjugal que um homem fez com a mulher. Então, anula-se ali, então, através desse processo, os efeitos civis de uma união. E a nossa lição cita que, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então, cada caso deve ser tratado separadamente, e existem casos em que a Bíblia defende que a pessoa separada pode ou não, moralmente, corretamente, dentro do conceito bíblico, contrair um novo matrimônio ou não. Então nós temos uma lição que traz aí um norte sobre o contexto dessa questão do divórcio dentro da cultura bíblica do Antigo e Novo Testamento e na cultura contemporânea, ou seja, nos nossos dias. Então nós temos essa abordagem. No primeiro ponto, nós vamos ver a questão do divórcio no contexto bíblico, depois a sutileza da normalização do divórcio e, terceiro tópico, o divórcio e a prática pastoral. Então, vamos andar. Primeiro tópico, o divórcio no contexto bíblico. Aí nós temos aqui o divórcio no contexto do Antigo Testamento, depois o divórcio no contexto do Novo Testamento. Primeiro, no período do Antigo Testamento, nós vemos desde o princípio, desde os escritos veterotestamentários, os escritos do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, nós vemos a Bíblia nos mostrar que o plano de Deus para o ser humano, quanto ao casamento, era um direcionamento para que o casamento fosse monogâmico, ou seja, um homem unisse a uma mulher, e vitalício, ou seja, para toda a vida, né? E nós vemos, conforme Malaquias 2,16, que Deus usa o profeta Malaquias para afirmar que Deus odeia o divórcio, ou seja, que Deus não gosta, não quer, não parte de Deus esses pressupostos, esses meio termos ou qualquer situação dentro desse contexto para a questão do divórcio, né? E a nossa lição cita, contudo, existem certos casos em que o divórcio, conforme a Bíblia mostra, era previsto, e existem outros casos que o divórcio acontece como uma permissão, né? Então, é o que nós vemos conforme o livro de Deuteronômio, o que acontecia dentro do contexto do divórcio no Antigo Testamento. Nós vemos que em Deuteronômio 24, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia, né, na mulher. Ou seja, quando o cônjuge encontrava alguma coisa feia, que traz o sentido de nudez ou de alguma coisa que causava vergonha, né? Quando a pessoa se casava, que o homem descobria que a mulher tinha alguma coisa que causava-lhe vergonha, alguma coisa que fosse vergonhosa, que a gente até percebe que a nossa lição cita, que é algo que não nos está bem especificado, essa expressão, né? É até por isso que surgiu ao longo do tempo uma série de interpretações sobre esse texto, né? Mas a Bíblia nos fica entendido na Bíblia que isso não diz respeito ao adultério, porque na época de Moisés nós vemos na palavra do Senhor que a questão do adultério dizia respeito como punição à própria morte, né? A pessoa era punida com a morte. Mas quando um cônjuge encontrava alguma coisa vergonhosa, que é o termo que a gente vê na Bíblia, aí se o homem encontrasse, ele tinha ali o direito de fazer uma carta para se divorciar daquela mulher. E aquela mulher, então, divorciada, ela casava-se com um outro homem, e nesse caso, que ela tinha feito a formalização do divórcio dentro do contexto daquela época,
ela não estaria cometendo um adultério se ela casasse com um outro homem. Agora, se esse casamento com outro homem, esse homem viesse, por exemplo, a morrer, o primeiro homem não poderia casar-se com ela novamente, né? Então, eram alguns direcionamentos que tinham ali dentro desse contexto de divórcio para o Antigo Testamento, né? Então, nós vemos que o segundo casamento de uma pessoa dentro desse contexto seria um casamento legítimo, né? Então, era ali uma situação que era prevista, né, como uma possibilidade de divórcio, né? Claro que o desejo de Deus era que não existisse, que não acontecesse isso. No Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele mostra, conforme nós começamos a adiantar aqui em Mateus capítulo 19, nós vemos que Jesus ali, ele rejeita todas as razões, todos os motivos que os fariseus, os religiosos de sua época, acabavam utilizando para justificar o fim de um casamento, né? E nós vemos, conforme o que Jesus ensina, que o único motivo que Jesus mostra como justificativa para o divórcio, para uma separação, para duas pessoas viessem a romper a aliança conjugal, era a questão de práticas sexuais ilícitas, né? Que dá o sentido de adultério. Então Jesus dá um direcionamento, conforme Mateus 19, né? Que inclusive nós vemos no versículo 9, quando Jesus diz que eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, se essa pessoa separar-se da outra, se não for por causa de relação sexual ilícita, estará adulterando, né? Então, nós vemos que existiu ali no direcionamento de Jesus uma prerrogativa para a pessoa que foi traída passar por um processo de divórcio e ter a liberdade de casar-se legalmente, moralmente, casar-se novamente dentro dos preceitos bíblicos, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo aborda também essa questão do casamento, do divórcio, e nós vemos que ele faz até citações que não são vistas nas narrativas dos evangelhos, né? E o apóstolo Paulo cita a questão da união entre pessoas crentes, a união entre uma pessoa crente e uma pessoa não crente, né? E nós vemos que Paulo, quando trata da união entre uma pessoa, e uma consequente separação entre duas pessoas crentes, o apóstolo Paulo diz que se o casal, se duas pessoas crentes vierem a se separar, que o bom é que se eles se separaram, os dois eram crentes, o bom é que eles não casem novamente, que não casem com outra pessoa, que o correto é eles não casarem mais. Ou, se duas pessoas crentes se separaram, o ideal é que elas se reconciliem, né? Ou que elas não casem novamente, ou que elas venham a reconciliar-se. No caso de casamento misto, ou seja, no caso de casamentos de união entre um homem, um cônjuge crente e um cônjuge não crente, Paulo dá um direcionamento em 1 Coríntios capítulo 7, que ele cita do caso de casal crente. Agora ele falando de casamento do casal misto, ele diz que se o cônjuge não crente abandona o cônjuge crente, a pessoa, um dos dois não é crente, não conhece a Deus, não serve a Deus, e resolveu abandonar o que é servo de Deus, o crente, o cristão, na visão do apóstolo Paulo, no ensinamento bíblico direcionado pelo apóstolo Paulo, a pessoa crente abandonada estaria então livre, né? Ou seja, ela passa a não estar mais sujeita àquela servidão, né? Então, a maioria das pessoas que interpretam a Bíblia, elas têm essa compreensão de que Paulo está dando direcionamento, de que o cônjuge crente que foi abandonado por um cônjuge não crente passa a ficar livre para se casar novamente. Então, essa é a abordagem da questão de divórcio no contexto bíblico, do período do Antigo e do Novo Testamento. Então, isso é o que a Bíblia nos ensina. É claro que hoje estão procurando meios, possibilidades para fazerem aquilo que Deus não quer que seja feito e por motivos banais, né? Nós vamos, inclusive, ver essa abordagem
logo a seguir. Então nós temos nesse segundo tópico a sutileza da normalização do divórcio. Primeiro, o divórcio no seu aspecto legal. Nós vamos ver aqui nesse segundo tópico que existe uma diferença entre o aspecto legal e o aspecto moral dentro da questão do divórcio. Nós podemos ver, inclusive, que existem várias questões, não só a questão do divórcio, que muitas pessoas que servem a Deus acham que há liberdade para fazerem algumas coisas porque legalmente é correto diante do ser humano, diante da sociedade, diante das leis de um determinado país. Mas é bom que nós entendamos, inclusive a gente já viu isso nesse trimestre, que existem coisas que são ok diante dos homens e que não são corretas diante de Deus, né? Ou seja, tem coisas que são legais diante do ser humano, mas que são imorais diante de Deus. E aqui nós podemos ver, dentro dessa questão, que a legislação brasileira, ela, há muito tempo atrás, foi bastante rígida nessa questão do divórcio. Hoje, já não há nada de rígido. Hoje está totalmente diferente, muito pelo contrário, né? Nós vemos, nas últimas décadas, que as razões para uma pessoa se divorciar de forma normal são muitas, são várias, né? E nós vemos, então, que no aspecto legal da legislação do nosso país, está facílimo para alguém se divorciar. A pessoa se divorcia e casa de forma legal, estando de acordo os preceitos da lei humana dentro do contexto da nossa nação. Mas nós vamos agora para o segundo ponto do segundo tópico, que diz respeito ao divórcio no seu aspecto moral. E aqui entra a preocupação que deve ter todo aquele que lê a Bíblia, que ama a Bíblia, que serve a Deus e quer morar no céu. Porque o aspecto legal diz respeito àquilo que é correto diante dos homens. O aspecto moral diz respeito àquilo, o direcionamento da parte de Deus, né? E o crente deve preocupar-se com aquilo que é certo diante dos homens, mas ter uma preocupação muito maior com aquilo que é certo diante de Deus. A Bíblia nos dá direcionamento para obedecermos às autoridades humanas, mas a Bíblia nos faz entender que nós não devemos obedecer o homem quando este desobedece a Deus. Então, até o momento que a lei humana ela não é contrária à palavra de Deus, nós obedecemos. Mas a lei humana nunca será igual, muito menos maior que a lei divina, né? Então, quando a lei humana for diferente da divina, que ela contrapor a lei divina, a gente não deve, em hipótese alguma, segui-la, né? Então, nós temos que olhar não só para o seu aspecto legal, mas também para o aspecto moral dessa questão do divórcio, né? Então, nós vemos que quando uma pessoa não crente decide se separar, ela usa qualquer motivo, qualquer razão. Hoje tem sido utilizado no meio social. A sociedade hoje está aceitando que uma pessoa separe-se por motivos simples, banais. Mas nós precisamos olhar para esse cenário e se perguntar se uma determinada separação é correta ou não diante de Deus. Será se essa separação é algo moral diante de Deus, né? Nós vemos, conforme a nossa lição, que o Estado garante o aspecto legal do divórcio. Mas a Escritura, que é a palavra de Deus, define o aspecto moral da questão do divórcio, né? Então nós vemos, conforme o texto da nossa lição, que trocar a esposa por uma mulher mais jovem, ou a mulher abandonar o marido e casar-se com um homem mais rico, ou algumas coisas semelhantes a estas, que têm sido coisas naturais, coisas tratadas como normal no mundo de então, nos nossos dias. Contudo, diz a nossa lição, nos mostra a nossa lição uma interrogação. Isso é moral? Ou seja, duas interrogações. Isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? Então nós vemos que esse não é o direcionamento divino. Aí a nossa lição conclui esse segundo tópico
nos dizendo que há um alto preço para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados, né? Então, o direcionamento de Deus existe, está mostrado na sua palavra, e sair disso é ter certeza de que haverá, de que se está incorrendo num erro, um grande erro, e que há consequências, há circunstâncias adversas em decorrência de atitude dessa natureza. Terceiro e último tópico, o divórcio e a prática pastoral, né? Primeiro, a pessoa do divorciado. Aí aqui nós temos que fazer esse comentário. Na lição passada nós comentamos a respeito daquela pessoa que tem uma prática homossexual, que é uma prática sexual ilícita, imoral, que a prática está errada, mas a pessoa é alguém que Deus ama, né? E aí nós temos que ter a forma correta de lidar com essas e outras pessoas. É claro que nunca devemos negociar aquilo que é biblicamente inegociável. O crente não pode negociar aquilo que é biblicamente inegociável, né? Então, os valores que a Bíblia não negocia, nós cristãos não podemos negociar. Agora, o ser humano, a pessoa, ela precisa ser tratada como alguém amado por Deus, como alguém que precisa de Deus, como alguém que Deus quer salvar, que Deus quer tê-lo. Deus quer tê-lo como filho, para morar com ele na eternidade. Então nós vemos aqui, primeiro, a pessoa do divorciado. Nós vemos que a pessoa, o homem ou a mulher, que se divorciou, é uma pessoa, é um ser humano. Precisa ser visto como um ser humano, como uma pessoa, né? Então, nós vemos que quando uma pessoa passa por um processo de rompimento da união conjugal, ou seja, um processo de divórcio, ela já está passando por algo terrível, por algo que é traumático, que traz ali uma série de consequências, de problemas para aquela pessoa, né? É sentimento de rejeição que a pessoa sente, é sentimento de medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo de como as pessoas vão tratar ele ou ela, é sentimento de abandono, né? Então, nós vemos que a pessoa já fica angustiada, atribulada, mas sofre muito em decorrência dessa situação, né? E principalmente quando esse divórcio ocorre depois de esse casal ter filho, né? São mais problemas ainda, é um grau de complexidade ainda maior. Então, essa pessoa já fica angustiada. Aí existem pessoas que pensam assim, eu nunca me separei, então eu sou mais justo do que fulano. Eu nunca me separei, então tenho que ser aceito, fulano não. Eu nunca me separei, então eu tenho direito de julgar fulano. Eu nunca me separei, então eu tenho direito de achar que aquele irmão, que aquele fulano não deve ser tratado como crente, como servo de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, né? Porque, primeiro, cada caso tem que ser analisado separadamente. E nós vemos as prerrogativas bíblicas, né, para a questão do divórcio. Segundo, quem somos nós para julgar a pessoa no sentido de sentenciá-la, né, de condená-la? Então nós temos que ter cuidado. E outra, o ser humano é sempre amado por Deus. Por mais que a pessoa faça algo que não agrade a Deus, mas Deus quer salvar a sua alma. É claro que existem situações que precisam ser levadas em consideração em caso de divórcio. Agora, a pessoa que divorciou, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção, ela precisa de aconselhamento pastoral, ou seja, de aconselhamento de um líder espiritual. E a nossa lição até cita sobre a importância de um acompanhamento psicológico, né? Então, a pessoa que se separou, ela precisa de cuidado, ela precisa de auxílio espiritual, de auxílio psicológico, né? Por quê? Porque é uma pessoa que passou por um processo, mas que ela não abandonou Deus. Ela passou por um processo que com certeza ela nem queria, na maioria dos casos, e é alguém que ainda quer servir a Deus, que ainda quer o céu. Então precisamos ter prudência para lidar com isso. Não se pode normalizar o divórcio. Casei e vou separar por um motivo banal. Mas também não podemos chutar uma pessoa pelo fato de ela ser alguém divorciado. Segundo ponto desse tópico,
o divorciado como cristão. Nós vemos que, conforme a nossa lição, outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja, né? Aí aqui a nossa lição cita que cada situação deve ser analisada com cuidado, né? De forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Que aqui a gente já fez essa abordagem quando a gente estava falando do ponto anterior desse tópico. Então, nós vemos esse direcionamento divino a respeito dessa questão do divórcio, né? Nós, para concluirmos, nós vemos que nos nossos dias existe uma clara tendência de muitas pessoas, de muitos cristãos, enxergarem o divórcio com normalidade, porque na sociedade já está normal. E isso o diabo está trabalhando de forma sutil para trazer essa normalização, essa normalidade, essa coisa da naturalidade de uma pessoa se separar, se divorciar, para dentro da igreja. E muitos cristãos estão caindo nessa artimanha do inimigo, né? Mas nós temos aprendido que o casamento é uma instituição divina, portanto, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino para o ser humano. O ideal de Deus para o ser humano, quanto à questão da união conjugal, é que Deus instituiu e deu o direcionamento da heterossexualidade, da monogamia e da indissolubilidade. Portanto, aquilo que é normal para os homens não deve ser normal para a igreja do Senhor, porque não é normal para Deus. Nós temos que tratar como anormalidade aquilo que as pessoas estão tratando como normal quanto à questão do divórcio. Que Deus continue abençoando nossas vidas, que nós possamos continuar na escola bíblica dominical, continuarmos aprendendo, pedindo a Deus direcionamento, que nós possamos orar para que o Espírito Santo nos dê direcionamento, nos aclare o nosso entendimento, para que nós possamos entender, aprender, viver e ensinar corretamente a palavra de Deus. Se permitindo o Senhor, logo teremos a 5ª videoaula sobre essa lição que diz respeito aos ataques contra a Igreja de Cristo. Lição de número 5 falará sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.